Oi! Então estamos aqui continuando a nossa série do Hikation e esse é o Rito 3. Como vocês puderam ver aí, eu coloquei as páginas do livro e a tradução para quem quiser conferir. E para quem ainda não viu, aqui no Instagram já tem o vídeo do Rito 1 e do Rito 2. Eu recomendo que vocês vejam antes desse daqui para vocês entenderem melhor, pois são ritos de 8 dias seguidos antes de uma lua nova. E esse foi o meu terceiro rito. E nesse vídeo eu vou guiar vocês pelo Rito 3 para conhecerem um pouco e contar um pouco de como foi o Rito 3 para mim. Nesse terceiro rito aconteceu um negócio muito louco, gente. Vocês sempre me relataram as coisas que vocês veem e me mandam fotos para provar. E eu vejo e concordo que vocês me mandam fotos ou da vela derretida, ou das chamas das velas, ou dos caldeirões, que você vê formato de lobo, de cachorro, né? De Hecate, tipo assim, de uma mulher, a sombra de uma mulher segurando uma tocha, de serpente. E eu sempre fico, uau, que foda. E eu sempre procurei isso. Quando eu acendo um caldeirão, quando eu acendo velas, eu sempre procuro, mas eu nunca, até hoje, desde 2013, cultuando Hecate, eu nunca vi um formato de Hecate, de uma serpente, de um cachorro nas chamas ou nas velas. Nunca vi, nunca aconteceu comigo. Então isso aqui foi inusitado. Por quê? Na hora que ele manda a gente se concentrar na vela, eu vi Hecate nas chamas, literalmente. Eu via ela passando na sombra, no meio, assim, ó. Ela indo e vindo, e eu fiquei hipnotizada. Via no meinho da vela uma sombra, tipo assim, de uma mulher segurando uma tocha, indo e vindo, assim. E eu fiquei hipnotizada, eu não tive nem reação de pegar o celular pra gravar. Eu cheguei a gravar um pouquinho só desse ritual, então eu não ia gravar completo, porque tem meditações, tem coisas muito longas, então eu gravei só alguns pedacinhos para fazer algumas edições e depois contar para vocês. Então 6 dias antes da lua nova, como antes, ele manda revisar o hino em silêncio, depois ler as orientações antes de recitar o hino em voz alta. Aí depois de ler o hino em silêncio, ele pede para seguir todos os passos do dia anterior. Em uma hora limiar, encontrar um espaço tranquilo, lavar 3 vezes a mão, polvilhar canela, desenhar o sigilo e acender a vela branca no centro. Mas além disso, dessa vez, agora ele pede para acender um incenso de mirra também. E quando a fumaça começar a subir, apagar todas as luzes, deixando apenas a vela acesa e entrar em quietude. Respirar profundamente e continuamente, focando na chama até que você acalme a mente. Então, ele diz: tendo previamente considerado o que te trouxe a este caminho e contemplado o seu próprio valor, agora imagine o que te espera. Pergunte a si mesmo o que você busca e reflita sobre a resposta. Você pode estar buscando cura, poder, lucro, liberdade, respeito, prazer, sabedoria, controle ou transformação. Mas para receber, você deve primeiro identificar. Acima da entrada do templo de Delphi estavam gravadas as palavras Nathi Sultan, que significa conhece-te a ti mesmo. Tente honestamente fazer isso. Considere o que você está buscando e pergunte-se como veio a ficar sem essas coisas e o que teria que acontecer em sua vida para que as obtivesse. Então considere qual das 9 funções de Hecate satisfaria sua necessidade. Quando estiver pronto, entre em quietude, feche os olhos e deixe sua respiração lentamente se aprofundar. Então visualize o seguinte, e assim a gente começa aqui mais uma meditação. Você está de pé em um caminho arenoso que leva a uma encruzilhada, em meio a um campo de grama cortante. À sua esquerda está o mar. À sua direita, uma floresta escura. Sinta a brisa salgada e fria tocar a sua face e ouça o bater de madeira das máscaras que pendem do poste. Veja a primeira máscara se mover para o lado, de modo que a segunda lentamente se vire para encará-lo. Olhe para ela. Veja aquele rosto terrível. Deixe que ele seja o que é. Aceite-o. Inspire a essência daquele rosto e expire. Ao inspirar novamente, olhe lentamente para baixo e veja com o olho da mente o sigilo brilhando suavemente sob seus pés no caminho arenoso.
expire e, em 3 tempos, veja-o lentamente se elevar, girando para cima até que seu eixo se alinhe com a sua espinha, imbuindo cada osso seu com uma chama azul e purificadora. Agora olhe para cima e veja as estrelas obscurecidas por nuvens que se deslocam do mar. Elas começam a girar acima de você, como uma célula de tempestade. Veja um clarão, uma lâmina brilhante de relâmpago saltar do seu núcleo, atingindo a ponta do tridente que envolve sua cabeça como uma coroa. Sinta esse fogo divino iluminar e purificar cada membro, veia, artéria e neurônio do seu corpo, incinerando a coagulação do medo e da fraqueza, deixando apenas aquilo que é eterno, inefável e digno. Sinta-se arder com o fogo incandescente. Saiba que aquela que torna tudo possível está se aproximando. Abra os olhos, expire lentamente, retorne a esta realidade. Então, ele manda cobrir o sigilo e ler o hino em voz alta 2 vezes, tomando o cuidado de pronunciar cuidadosamente os epítetos gregos em cada sessão. A recitação desses nomes é uma técnica tradicional para atrair a atenção divina. Ela existe, sempre e eternamente. Hécate existe, e assim os deuses se alegram, pois ela possibilita o reinado deles. E assim os titãs se alegram, pois ela enobrece seu cativeiro. E assim os mortais se alegram, pois ela conduz cada alma ao seu destino. E assim as moiras, parcas, se alegram, pois ela é sua instrumentalidade, seu fuso, tear e tesoura. E assim nós nos alegramos, pois sua existência incorpora 9 funções sagradas, a saber, destruir formas antigas e superadas para abrir caminho ao novo. E por isso ela é conhecida como Rexicthan, divisora da Terra, para animar a força mental noética que emana de Aion, o leão facelado, o descendente da eternidade, e para conduzir tais animações da lua à terra, pelas quais ela assegura a encarnação das almas nos corpos de homens e mulheres, e por isso ela é conhecida como Zutraphos, nutridora da vida, para recuperar os perdidos, reunir os que partiram e acompanhar os ausentes em sua jornada, e por isso ela é conhecida como a Talos, a compassiva, para ceifar as almas dos mortos inquietos e escoltá-los até a paz, passando por Cerberus, Minos, Caronte, Nix, Estige, Acles e Aidoneu, o rei dos mortos, até o lugar profundo dentro da terra, onde recebem seu julgamento final, e de onde então derivam de volta à lua, seu reino, onde suas almas inferiores e ílicas são despojadas de suas mentes noéticas superiores, as quais então retornam a Aion, no reino das estrelas, e por isso ela é conhecida como Psychopomp, guia das almas, para amarrar, restringir e vigiar seus companheiros titãs aprisionados no abismo negro do Tártaro, que está tão abaixo da terra quanto o céu está acima dela, e por isso ela é conhecida como Tartarocos, Senhora do Tártaro, para conceder crescimento, garantir sucesso e enviar alívio do sofrimento, para beneficiar o criador de gado, o crente, o soldado, o esportista, o advogado, o guerreiro, a esposa, a feiticeira, o mago, a mãe e o ladrão, e por isso ela é chamada de Apotropaia, escudo contra o mal, para visitar os injustamente aprisionados e negociar os termos de sua libertação, e por isso ela é chamada de Soteia,
guerreira, salvadora, para devorar aquilo que é rejeitado, desejar o indesejado, buscar o que não é buscado, alcançar o inalcançável e capturar o que não pode ser capturado, tocar o intocável e reivindicar o que não pode ser reivindicado, e por isso ela é chamada Burboroforba, devoradora de imundície, para regozijar-se em sua própria existência, celebrando seu eu inefável, e por isso ela é chamada Epiphanestate, a mais manifesta. Kyra, Hecate. Ao terminar, ele pede que feche os olhos mais uma vez e estenda sua consciência para detectar o calor e a luz da vela à sua frente. Então, estenda sua consciência para a esquerda, direita, acima, abaixo e atrás de você. Busque uma presença semelhante à chama da vela, mas diferente. Respire lentamente e de forma constante durante todo o processo. Tenha paciência. Se sentir uma presença, registre-a, mas não faça nada. Se não sentir, apenas registre esse fato também e aceite-o sem julgamento. Retire gradualmente seus sentidos de volta para si. Quando estiver pronto, abra os olhos e, como antes, encerre o rito apagando a chama, beijando o sigilo, queimando-o e guardando as cinzas. Então ele diz: você agora está a 1/3 do caminho para a sua dedicação. Deixe que esse conhecimento e a imagem do fogo divino, vivificando cada membro, fortaleça sua determinação e aprofunde sua vontade ao longo do dia seguinte. E aí ele finaliza com a leitura recomendada, que é o hino a Selene dos papiros mágicos gregos. Essa invocação apaixonada de Hecate Selene é parte de um tesouro de feitiços escavado de um túmulo greco-egípcio de um sacerdote e representa um exemplo inestimável de uma verdadeira invocação de poderes titânicos de um magista praticante há mais de 2 milênios. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse terceiro rito eu relatei pra vocês um pouquinho de como foi minha visão, porque foi algo bem comum, não era algo que eu estou acostumada que aconteça. E aí no próximo episódio acontece uma outra coisa que eu fiquei assim impactada, e aí vocês vão ter que esperar o próximo episódio pra acompanhar o que aconteceu. Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo!